Bom dia, Gustavão, Ana Gabriele, Vitor Andrade, Lívia, Pedro Nunes, Lourenço, Matheus, Aline, Lívia, Bom Julinha, dia. Pedro Buffon, bom dia. Maria Luísa, Duda Farone, Ana Clara, Júlia Penela, Henrico, Cassiana, grande Henrico, que fone é esse? Quando eu crescer eu quero ter um fone desse, Henrico. Rapaz, o fone não é um fone. Matheus também, olha o fone da criança. Henrico, que é isso, rapaz? Isso não é um fone de ouvido. Sentiu, né, Xandão? Sentiu, né? Sentiu. A Ó, minha, a minha voz deve chegar aí para vocês que é uma delícia, porque com um fone desse não tem como a minha voz sair feia, não, bicho. aqui é só qualidade, só qualidade. A propósito, meu querido, você está me ouvindo bem? Tá de boa. Perfeitamente, meu caro. Show, porque eu estou testando aqui um microfonezinho que eu comprei, chegou ontem. Ele fica aqui pendurado, externo, então querendo saber a qualidade da criança, se está razoável. Bianca, bom dia. Estherzinha, bom dia. Gostei que vocês se apareceram, vocês se mostraram, hein? Isso é muito bom, pô. Dá para pelo menos matar uma saudadezinha de leve, pô. Obrigado, viu? Grande. Não, Pedro, Pedro. Fecha sua câmera, Pedro. Pedro, você não, Pedro. Pedro, você tá bonito. Essa cara aí de que acordou agora, hein, cabeça? Como sempre agora. Ó, Marina sempre elegante, sempre com o cabelinho ajeitadinho. Olha a Julinha Piana também. Estherzinha também. Estherzinha sempre aparece. Estherzinha, vamos fazer justiça aqui. Desde o início, Estherzinha sempre. Ó, Ana Clara, ó. Oh, porque Maria Luísa, oh, delícia. Pô, agora você. Ana Gabriele também. Agora vocês fizeram um cara feliz, hein? Que legal. Muito bacana. Maria Luísa tá ali. Quem mais? Quem mais vai aparecer para mim? Deixa eu ver. Henrico, Matheus. Bacana, hein, galera? Show de bola. Até porque daqui a pouco eu vou mostrar o quadro e não deixo de ver vocês. Muito bacana, muito show. Ó, receber até um beijinho, Henrico, grande garoto. É, mamãe? É, mamãe? É? Cadê? É a mamãe que tá aí do lado. Ah, garoto, grande abraço para todos vocês aí, viu? Manda um abraço para todo mundo aí da família, meu querido. Tudo de bom para vocês. Grande Caio. Caio aparece também, tá? Caio também, vamos fazer justiça aqui. Caio tá sempre na área ali, se mostrando. Lorenzo! Lorenzo, você está onde, Lorenzo? Que isso, meu Deus do céu? Uma biblioteca? É o seu quarto, meu querido? É o meu quarto. E do lado de lá você dorme com alguém, seu irmão? Não, aqui eu durmo com 2 travesseiros, eu espalhei eles Ah, é aqui. um espelho que tá lá atrás, né? Ah, aqui é um espelho. É, E é a entendi. cama. Porque parece que ele é uma extensão, um espelho. Ah, Show de tá. bola. Não. Grande garoto. Bianquinha tá ali, Caio tá aí também, Isadora, Marina, oh, maravilha, show de bola. Meus queridos, aproveito que nós estamos nos vendo aqui, nós iniciamos música. hoje tem música também, Tem nós música. iniciamos o capítulo 9. Diga para mim, vou aproveitar hoje então Deu uma aqui, ó, olhada. quem vai me pedir música hoje? Ana Gabriele vai me pedir uma música hoje. Vai. Não fuja da Ah, responsabilidade. Xande, deixa eu de novo, eu tenho música boa. Ih, rapaz, tem gente pra caramba ainda pra escolher, ó. Ana, Eu tenho já vai música pensando boa. aí, Ana. Vai pensando. Para, Ana, para de show. Vai pensando aí, ó. Vai buscando na sua memória musical aí, Aninha. Bianca, você vai pedir uma hoje também. Para de show. Não Show. iniciamos o capítulo 9 Não, vamos iniciar agora, meu querido. hoje. Isso aí. Deixa eu ver quem mais vai pedir uma música hoje. Eu quero um rapazinho. Bicho, eu acho que eu vou me arrepender.
do que eu vou pedir agora. A quem eu vou pedir? Eu acho, mas eu vou arriscar. Pedro, fala comigo, Pedro. Mostra as suas feições aí para mim, Pedro. Qual dos Pedros? Nunes. Mostra as suas feições para mim aí, Pedro. Cabeça, eu acho que eu vou me arrepender, mas eu vou deixar você escolher uma hoje também, hein? Não me decepcione, meu querido. Por favor, ok? Vou te mandar a música aí no privado. Isso, não, tá lá no chat, manda ali. Aninha, Ana Gabriele, pensa também. Daqui a pouquinho, Bianca também. Vou lá apresentar o quadro. Daqui a pouquinho eu peço a vocês deixam lá no chat. E aí a gente... Cadê? Você mandou? Não, deixa eu ver. Ah, não. Ele não conhece. Cadê? Você escreveu para mim aqui? Ele escreveu. Onde, pô? Posso falar, já que se você não achar? Mas como é que eu acho aqui, na moral? Vai no bate-papo. Aí vai ter lá. Eu tô aqui no bate-papo. Ô tio, vai ser União Flasco. Ah, tá. É isso aqui mesmo? União Flasco. Não faz isso não. Cabeça, tem criança aqui do meu lado, hein, bicho? Vai se arrepender. Ele Tio. Ô tio, conhece. olha só, quem tá mandando aqui, mandou essa mensagem que foi Gabriel Gabriel Dazi. Dazi. Rapaz, ele conhece. Não tem baixaria aqui não, né? Bota travasar. Hein? Eu tomaria cuidado. Não bota isso. Ah, Não, Tem baixaria, não tem? tem. Então, não sei. Posso Não não, bota. cabeça. As crianças estão aqui do lado também. Posso não. Mas vamos começar. Depois a gente vai para as músicas. Aninha vai pensando. Bianca vai pensando também. Ok? Músicas que você gosta. Independente. Ah, mas fulano não gosta, fulano não sei. Não importa. Importa que você gosta. Ok? Mas vamos lá. Vamos compartilhar o nosso quadro. Aliás, não vou compartilhar ainda porque não está aberto. Espera lá. Mas é capítulo 9, ok? Alguém, se puder olhar para mim a página desse capítulo 9, eu agradeço. Que página que está isso? Página 8? Beleza. Então vamos lá. Acho que agora vocês estão enxergando o quadro, estão? Ou não? Sim. Beleza. Estamos. Então, vamos lá. Capítulo 9, livro 3. Vamos botar aqui em azulzinho, deixar bonitinho o negócio aqui. Depois eu até mando lá essas anotações lá no grupo de vocês. Capítulo 9, livro 3, o título do capítulo, Relação Fundamental da trigonometria. Meus queridos, vocês estão me ouvindo bem mesmo ou o som está muito distante? Oi? Se é que estão me ouvindo. Bem, tio. Está ouvindo bem? Bem? Eu tô. Que ótimo. Não, beleza. Só para eu saber se... Até para eu testar o microfone, eu tenho 7 dias para devolver se ele não for bom assim, né? Me prometeram que era bom, mas se não for, eu devolvo. Relação fundamental da trigonometria. Tios, nós vamos aproveitar, já que a gente tem que falar desse capítulo, nós vamos ter que revisar bastante coisa. Então vamos comigo aqui na nossa revisão. Eu começo relembrando, nosso capítulo 5 foi quando a gente teve o primeiro contato com o nosso ciclo trigonométrico. Beleza? Ciclo trigonométrico era uma circunferência, onde essa circunferência ela era
cortada por dois eixos. Esses eixos x e y, eles funcionavam como uma localização tipo latitude e longitude na geografia, ok? Só que nós vimos que esses eixos, com o passar do tempo, nós vimos que esses eixos, aí nós fomos para o capítulo 6, vimos que eles não eram mais eixos x e y. Eles passaram a ser eixos que representavam relações trigonométricas. E me lembra, por favor, o meu eixo x é o eixo de qual relação trigonométrica? Cosseno. Beleza. Eixo x é onde a gente calculava os cossenos. E o eixo y, onde se calculava os senos. Beleza. E esses eixos dividiam a circunferência em 4 regiões, que a gente chamava de quê? Quadrantes. Quadrantes, beleza. E o primeiro quadrante vai de quanto a quanto em graus? O primeiro. 0 a 90 graus. De 0 a 90. E o segundo? De 90 a 180. Perfeito. Terceiro? 180 a 270. E, por fim, o quarto? 270 a 360. Excelente. Beleza. Aí depois nós vimos também o seguinte, aí já no capítulo 5 ainda, nós vimos que a gente consegue localizar um arco em qualquer quadrante onde ele esteja, basta a gente, se for muito grande, dividir por 360 e ver onde ele vai parar, ok? Então a gente consegue localizar os quadrantes, inclusive era a primeira coisa que a gente fazia sempre, localizar em que quadrante o nosso ângulo parava. Então, meus queridos, imagine que um arco qualquer, ele deu uma certa quantidade de voltas, e aí, em algum momento, ele veio e parou aqui, por exemplo, no primeiro quadrante. Parou aqui no primeiro quadrante. Ok. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Se eu ligar esse ponto P até o centro da nossa circunferência, se eu ligar o ponto P até o centro, quem é essa retinha que eu acabei de traçar? O raio? Uhum. E o raio no ciclo trigonométrico, ele tem um valor específico, não tem? Quanto ele mede? 1. Sempre 1. O raio no ciclo trigonométrico sempre é 1. Por que isso, professor? Lembra que eu falei com vocês que eles criaram uma ferramenta na época das navegações, onde essa ferramenta tinha que ser universal. Ela não podia ter conversões igual a gente tem hoje em dia. Ah, eu quero medir a altura de uma porta. Aí aqui a gente vem, pega uma trena, mede lá, é 1,20 m. Só que essa medida não é o mesmo valor, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque lá eles vão medir acho que em, sei lá, polegadas, pés, não sei, alguma coisa assim. Ok? Então, a unidade de medida é outra. Aí você precisa ficar convertendo isso aí, a unidade de medida, outro país usa outra unidade diferente. Então, eles criaram uma ferramenta para que não precisasse ficar convertendo valores. Então, falou assim, ó, beleza, então cada um onde estiver pode construir a circunferência, desde que o raio seja 1. 1 o quê? 1 a medida que você tiver aí onde você está. Ok? Se você não tiver nada para medir, se você quiser medir em palmos, ok, 1 palmo. Ótimo, não tem problema. Mas você sabe que a distância é 1 alguma coisa, para não precisar ficar fazendo conversão de unidade de medida. Beleza. E nós vimos no capítulo 6 também, meus queridos, o seguinte, que quando eu pego um arco qualquer, ele pode estar em qualquer quadrante, não importa. Se eu pego um arco qualquer e vejo qual é a sua coordenada no eixo X, quando eu pego aqui a coordenada dele no eixo X, nós estamos calculando o que, na verdade? Então, imagine que a gente tem aqui ó, um arco, e esse arco tem um certo ângulozinho formado, ângulo alfa. Ok?
Se aqui dentro tem um ângulo alfa, aqui fora também tem um arco alfa. Foi o que nós vimos no capítulo 1. Todo ângulo central Os tem catetos. mas esses catetos representam algo na trigonometria. Quando eu pego um arco e trago ele para cima do eixo X, eu estou calculando o que, na verdade? No eixo X? Cosseno? O cosseno desse ângulo. Exatamente. Por isso que o eixo X é o eixo dos cossenos. Então, ele é o valor do cosseno desse ângulo alfa. E quando você pega esse arco aqui e leva esse cara até o eixo Y, o que você está calculando? Seno. O valor do seno do ângulo alfa. Isso não importa onde ele esteja. Ah, ele parou aqui no terceiro quadrante. Não importa. Se você pega esse cara onde ele parou e leva até o eixo X, você está calculando aqui, ó, esse pedacinho aqui é o cosseno do ângulo. Se você levar esse cara até o eixo Y, esse pedacinho que aparece aqui, ó, é o seno do seu ângulo. Não importa o quadrante onde você esteja. Ok? Beleza. Então, meus queridos, a partir disso, eu vou reconstruir esse triângulo aqui do lado. É um triângulo retângulo, porque o eixo X e o eixo Y obrigatoriamente tem que formar 90 graus entre si. Opa, não deu tamanho aqui. Vou fazer de novo. Ok. Então, vou reproduzir aquele triângulozinho que apareceu ali para gente. Ele é um triângulo retângulo. Ok. Dentro dele existe ali um ângulozinho alfa. A hipotenusa dele mede 1. E os seus catetos, esse aqui que está no eixo X, representa o cosseno do nosso ângulo alfa. E este outro que está na vertical, ele representa o seno do ângulo alfa. Beleza. Qual é a principal fórmulazinha que a gente pode aplicar em um triângulo retângulo? Pitágoras. Pitágoras. E Pitágoras, então, vai ficar assim, meu querido. Hipotenusa, que para a gente ali é 1 ao quadrado, é igual. Cateto. Um dos catetos é o seno de x. Cateto elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é o cosseno de alfa, que também será elevado ao quadrado. Ok. Agora vem um detalhezinho matemático, escrita. Quando você pega... Aqui é alfa, tá? Não é x não. Alfa. Quando você pega qualquer relação trigonométrica e eleva a um expoente qualquer, na hora que eu tiro do parênteses, a escrita fica assim, ó. O expoente ele vai ficar entre a palavra e o ângulo. Vai ficar aqui, ó. A gente fala seno ao quadrado de alfa. Porque a gente não coloca o expoente na frente do ângulo. Na frente do ângulo seria seno de alfa ao quadrado. Qual é a diferença? A diferença é quando você coloca o expoente aqui na frente do ângulo, você está dizendo para a pessoa que está lendo que quem está sendo elevado ao quadrado é o ângulo. E, na verdade, não é isso que a gente quer. Eu quero pegar o resultado do seno e elevar esse resultado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu escrever seno de 30 ao quadrado, você está dizendo para a pessoa que você está querendo calcular o seno de 30 ao quadrado é 900. Você está dizendo isso para a pessoa. Agora, se você escrever para alguém seno ao quadrado de 30 graus, você está dizendo para a pessoa o seguinte, ó, você vai pegar o resultado do seno de 30, que é meio, e elevar ao quadrado. O resultado do seno é que é ao quadrado. Aí você tem aqui o resultado, 1/4, que é diferente do seno de 900. Beleza? Então, só para você entender como é que é escrita. Quando você pega uma relação trigonométrica e eleva a qualquer expoente, o expoente fica entre a palavra e o ângulo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Seno de alfa elevado ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado
de alfa. Mais cosseno de alfa elevado ao quadrado, a gente escreve cosseno ao quadrado de alfa. Igual 1 elevado ao quadrado, 1. Ou seja, meus queridos, parece que a gente não encontrou nada demais. Mas eu te digo que a gente encontrou o ouro daqui para frente quando se trata de questões de trigonometria. Por quê, meus queridos? Aqui eu vou te explicar agora o seguinte. No capítulo 6, nós aprendemos como calcular seno, cosseno e tangente, que são consideradas as relações trigonométricas principais. No capítulo 6, a gente viu seno e cosseno. No capítulo 7, nós vimos tangente. E no capítulo 8, nós vimos as secundárias, que era secante, cossecante e cotangente. Aí agora chega o capítulo 9, chamado relação fundamental. Por que essa fórmulazinha aqui que eu marquei aqui é chamada de relação fundamental? A gente precisa muito dessa fórmulazinha pelo seguinte. Existem 6 relações trigonométricas que a gente vem estudando. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Existem 6. Dessas 6, elas são separadas em principais, as 3 primeiras, secundárias, as 3 últimas. Só que muita gente, e essa muita gente, inclusive eu, considera que principais mesmo, só seno e cosseno. Por quê? Porque todas as outras 4, elas dependem do seno e do cosseno. Por exemplo, vocês lembram como é que se calcula uma tangente? Cateto oposto sobre adjacente? Esther, não no Ah, triângulo. isso daí é no triângulo. No triângulo. E na circunferência, como é que calcula a tangente? Cosseno dividido por seno? Cara, você inverteu a parada aí. É seno dividido por cosseno. Exatamente. Então, vou aproveitar o seguinte. Então, observe que a tangente depende do seno e do cosseno. Como é que ela pode ser considerada uma relação principal se ela depende de outras? Não, ela é secundária. Aproveita, meu querido, e me diga como é que se calcula a cotangente. Cosseno dividido por seno? Isso, cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, cotangente é o inverso. Então, a cotangente também é secundária, porque ela depende do seno e do cosseno. Como é que se calcula a secante? É o inverso de quem? Isso, é o inverso do cosseno. Ou seja, a secante, a secante depende do cosseno, ela não é principal. Por quê? Porque eu preciso ter o cosseno para que eu consiga achar a secante. Beleza? E como é que é cossecante? 1 sobre seno. Beleza, ela também é secundária. Então, observe que principal mesmo é seno e cosseno. As outras são secundárias porque dependem delas. Então, meus queridos, por isso que essa formulazinha foi chamada de relação fundamental. Por quê? Porque nessa formulazinha você tem 2 variáveis. Uma é o seno, outra é o cosseno. E quando você pega o seno e o cosseno, eleva ao quadrado e soma, o resultado sempre vai dar 1. A gente mostrou isso aqui no triângulo retângulo. Então, como é que a gente vai usar essa expressão? Meus queridos, todas as vezes, todas, que a questão te der o valor do seno, você vai jogar dentro dessa fórmula e vai calcular o cosseno. Ok? Então, se você souber o valor do seno, você vai jogar dentro dessa fórmula e calcular o cosseno. E vice-versa. Se alguém te der o valor do cosseno, suponha que você saiba o valor do cosseno, você vai jogar dentro dessa fórmula e vai descobrir, calcular o valor do seno. E aí, meus queridos, você então usando essa formulazinha,
você então vai ter as duas principais relações seno e cosseno. E tendo as duas, você consegue descobrir todas as outras 4 facilmente. Basta dividir, inverter, alguma coisa assim. Então, ela é chamada fundamental, essa relação. Por quê? Porque a partir dela, a gente consegue encontrar todas as outras relações existentes e necessárias. Beleza? Por isso, ela se chama relação fundamental da trigonometria. Beleza? Só que, meus queridos, eu tenho uma boa notícia para vocês, que é o seguinte, vou mudar de página aqui. Depois eu envio essas anotações no grupo de vocês. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês um exemplo agora. E esse exemplo está na sua página de número... Deixa eu buscar aqui que página que está. Página... Vocês sabem que página que é? Livro 3, primeira série. Página 10, é isso que vocês falaram? 8. Eu vou pegar um exemplo e vou mostrar para vocês 2 formas de fazer esse exemplo. Uma é que os livros, as apostilas trazem, ok? Só que eu acho que tem muito cálculo ali, desnecessário, ok? Então, logo na sequência, eu vou te mostrar uma maneira que eu costumo fazer. Eu e alguns outros professores também gostam. Aqueles caras que são enjoados, aqueles matemáticos enjoados, eles detestam essa segunda maneira que eu vou mostrar para vocês. Ok? Mas não tem como negar que é uma maneira muito mais simples e que funciona sempre. Até porque a gente não está inventando nada ou fazendo macete de nada. A gente só está aplicando de uma maneira mais prática. Ok? Então, primeiro eu vou te mostrar como é que é a resolução da forma teórica como os matemáticos gostam. E depois eu te mostrar a mesma questão, como é que eu gostaria que vocês fizessem. Ok? E eu vou sempre usar essa daí. E, obviamente, você fica livre para escolher a forma que você quiser. Tá aqui, ó. Opa. Vocês estão enxergando a questão aí? Sim ou não? Tamo. Beleza. Então, vamos lá. Observe que o texto está te pedindo. É justamente o que acontece aqui com a relação fundamental. Ele te deu o valor do seno. Ok? O que a gente vinha fazendo até agora era, eles davam o ângulo para a gente e a gente calculava seno, cosseno, tangente, ok? Agora não, agora ele vai dar o resultado dessas relações, seno, secante, cotangente, o resultado. Beleza? Então agora a gente vai mudar um pouquinho o enfoque. Ele me deu o seno e está me pedindo o cosseno. É justamente aí que entra a relação fundamental. Quando ele te dá uma das duas, seno ou cosseno, e você quer encontrar a outra. Beleza? Então, relação fundamental diz então para a gente o seguinte. Bom, seno ao quadrado do nosso ângulo, que ele chamou de alfa, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo alfa, isso tem que dar 1. Nessa formulazinha, observe que a gente sabe o valor do seno. Então, você vem aqui no seno e substitui 7 sobre 9. Mas não esqueça que ele está ao quadrado. Depois, continua o resto da expressão. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Até aqui tudo bem? Eu só substituí o que eu conhecia. O que eu não conhecia, eu reescrevi. Tudo bem? Ei. Ei, fala comigo. Sim. Tudo bem. Beleza. Meus queridos, quanto é que dá 7 sobre 9 ao quadrado? 49 sobre 81. Beleza. 7 ao quadrado, 49. 9 ao quadrado, 81. Perfeito. Aliás, é igual não. Mais. Bom, deixa de porcagem, Xandão. Mais cosseno
ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, agora eu vou pegar esse 49 sobre 81 e vou levar esse cara lá para o segundo membro, hein? E aí nós vamos ficar assim, então, agora. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, que já está lá, e aquela fração agora vai subtraindo. Pergunto, estamos juntos até aqui? Sim. Beleza. Agora eu te faço outra pergunta agora algébrica. Como é que eu resolvo essa subtração? O que ferramenta eu preciso usar para resolver essa subtração? Menos 49 sobre 81. MMC. Exatamente, Caio, MMC. Caio, a gente usa MMC quando a gente subtrai ou soma duas frações com denominadores diferentes. Confere, Caio? É. Beleza, só que, Caio, se você optar por usar esse método aí, então eu vou te dar uma dica. Mas se o denominador é 1, você bota o que é maior. Não é isso? Explique isso, meu querido. O 1, ele tem o número de baixo do numerador igual a 1. Aí você só bota o outro, que é maior, que é 81. Show. Então, Caio, exatamente. Você Eu não vou te dar precisa uma fazer... vou te dar uma dica também, então. O 1, quando se trata de fração, Caio, 1 é um número coringa. O que eu quero dizer com isso? 1, você pode escrever do jeito que você quiser, desde que o numerador e denominador sejam iguais. Confere? Ó, todas essas frações dão 1. 174 sobre 174 dá 1. Então, você pode escrever o 1 como qualquer fração que você quiser, desde que o numerador e denominador sejam iguais. Tudo bem? Então, Caio, se você aqui tem denominador 81, eu posso escrever esse 1 como sendo 81 sobre 81? Pode. Beleza. E aí, Caio, se eu enxergar o 1 dessa maneira, eu não preciso de MMC, confere? Sim. Então, tá aí. Essa é uma dica. Como esse 1 sempre vai estar presente nesse cálculo aqui, você pode enxergar o 1 como uma fração que você quiser, aquela que você estiver precisando, já que você tem que ter denominadores iguais. Então, repito o meu denominador e agora eu só subtraio. 81 menos 49 vai dar 32. Beleza. Agora vamos lá. Meus queridos, eu preciso tirar esse expoente 2 daqui. Por quê? Porque o que eu achei aqui foi cosseno ao quadrado. Mas o exercício Raiz. é cosseno. Ótimo. Quando você quer tirar um expoente de algum lugar, você tem que tirar a raiz para que ele possa desaparecer. Então vai ficar cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 32 sobre 81. Confere? Só que está faltando algo aí. Quando você tira a raiz, está faltando algo aí. Por exemplo. 32 não tem raiz? Não. Ainda não. Ainda não vou resolver, não. Suponha que você tem uma expressão como essa. X ao quadrado é igual a 4. Quem é o x? É 2. Não. Raiz de 4. Ainda não é raiz de 4. Não é só raiz de 4. Quando eu tiro esse expoente 2 dali, raiz de 4, mas fica faltando algo aí, que quase todo mundo esquece. É um detalhe que na trigonometria não é detalhe, na trigonometria é fundamental. Alguém? Raiz quadrada? Tá, antes da raiz quadrada tem algo. O sinal, Xande? Qual sinal? Positivo?
Negativo. Também não. O 2. Como? O sinal 2? Número 2? Não. Você corta? Meus queridos, quando... Você racionaliza. Não. Quando a gente tira uma raiz e esse expoente for par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, na hora que você tira a raiz, isso aqui fica sempre com os dois sinais. Por que que isso só acontece quando o seu expoente é par? Por quê, meus queridos? 2 ao quadrado dá 4? Sim ou não? Dá. E menos 2 ao quadrado dá quanto? Vai dar o mesmo valor. Ótimo. Então, isso só acontece porque Entendi quando agora. o expoente é par, independente do sinal que tenha, o resultado continua sempre o mesmo. Ok? Quando o expoente é par. Por isso que quando você tira uma raiz, você sempre tem 2 possíveis resultados. Ok? Não sei se foi a Ana ou se foi a Maria que falou que era mais 2, depois falou menos 2. Na verdade, é mais ou menos 2. São os 2 resultados. E aqui, ó, o meu expoente é par. Então, aqui eu tenho resultado mais ou menos. Meus queridos, na álgebra isso aqui pode ser um detalhe. Na trigonometria, o sinal é fundamental. Por isso que eu digo, às vezes muita gente fala assim, professor, mas eu só errei o sinal. Querido, na trigonometria, errar o sinal é errar, acho que uma das partes mais importantes que a gente tem da trigonometria. Porque o sinal diz onde é que o seu ângulo está localizado. Se você colocar positivo, pode ser que ele esteja em um local completamente diferente onde ele estaria de verdade. Então, cuidado com o sinal. Beleza, aí agora continuando. Mais ou menos. Quanto que dá a raiz de 32? Aliás, a raiz de 81 é exato. 9. E raiz de 32? Não é exato, mas eu tenho que fatorar. Como fica? Dois ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado? Opa, vamos fatorar junto aqui então. Não. Por 2 dá 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 4 ao quadrado. Então vamos lá. É 4 ao quadrado vezes 2. 4 ao... mas olha só. Como eu estou tirando raiz quadrada, se eu conseguir formar grupinhos de 2, esse cara sai da raiz. Formei outro grupinho de 2, outro parzinho, sai da raiz. Não consegui formar parzinho, fica na raiz. E ao final multiplica tudo. Então, quanto é que dá a raiz de 32? 4 raiz de 2? Exatamente. 2 vezes 2, e esse cara aqui que ficou na raiz. Não conseguiu sair porque ele não tem o seu parzinho. 4 raiz de 2. Então, o cosseno de alfa ficou mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 9. Só que eu não posso ter mais ou menos. Só pode ser mais ou só pode ser menos. Meus queridos, o que a gente veio fazendo até agora é como é que a gente sabia o sinal de um seno, de um cosseno, de uma tangente, quem é que definia o sinal das nossas relações trigonométricas? Você sabe me dizer? Em qual quadrante ele está? O quadrante que ele estava. E é por isso que você sempre vai ter uma informação parecida com essa. Aqui no final ele está dizendo que o nosso ângulo alfa ele está entre π sobre 2 e π. Π sobre 2 são quantos graus? 90. E π são quantos graus? 180. Então, quando ele diz que o seu ângulo está entre 90 e 180, ele está te dizendo o que, na verdade?
Tá entre Ele tá o... no segundo quadrante. Exatamente, Julinha. Ele está no segundo quadrante. Então, nessas questões, ou ele vai te deixar muito claro assim, ó, seja x, seja alfa, um arco do terceiro quadrante. Seja x um arco do primeiro quadrante. Ou ele te deixa muito claro isso no texto, ou ele vai te dar uma informação parecida com esta. Por quê? Porque é esse quadrante e somente o quadrante quem me diz se o resultado que eu tenho vai ser positivo ou negativo. Então, lembra comigo aqui o ciclo trigonométrico. Cosseno é eixo x. Cosseno. Positivo à direita, negativo à esquerda. Se nós estamos no segundo quadrante, o cosseno é mais ou menos? Menos. Menos. Então, a resposta aqui é menos 4 raiz de 2 sobre 9. Essa é a resposta final. Então, meus queridos, observe que agora a gente vai ter bastante cálculo para fazer, mas os cálculos são todos idênticos. Você vai pegar o valor que você tem, substituir, eleva ao quadrado, subtrai, achou o resultado? Tira a raiz e no final verifique se é mais ou se é menos. Vai ser sempre essa sequência, ok? Só que essa é a maneira teórica de se fazer. Eu te confesso que eu não sou muito fã dela não. Por quê? Toma muito tempo. É muito tempo desnecessariamente. Por isso, eu vou te pedir talvez 3 minutinhos a mais, caso eu passe, porque eu vou te mostrar qual é o modelo que eu costumo fazer e é o que a gente também vai fazer. Meus queridos, primeiro, todas as vezes que o seu, inclusive esse método que eu vou te mostrar, ele é muito mais amplo do que esse aqui que ele tá te mostrando. Então, primeiro, todas as vezes que qualquer questão te trouxer o valor de uma das 6 relações trigonométricas, esse método, ele te limita só no seno e no cosseno, esse que a gente acabou de resolver. Esse que eu vou te mostrar agora, ele serve para o seno, para o cosseno, para secante, cossecante, tangente e cotangente. Qualquer uma das 6 que ele te der, você pode usar esse método que eu vou te ensinar agora. Então, aqui observe que ele te deu o seno. Então, o que você vai fazer? Sempre que ele te der qualquer uma das 6 relações trigonométricas, você vai vir aqui e vai construir um triângulozinho. Um rascunho, tá? Inclusive, esse triângulo não precisa nem constar na resolução. É um rascunho seu. É por isso que muita gente não gosta, porque ele diz o seguinte: Ixi, como é que você constrói um triângulo se não existe triângulo na figura? Então, muita gente é mais enjoada nesse sentido. Mas você constrói um triângulo. E coloca dentro desse triângulo o ângulozinho que ele te deu. Aqui ele disse que o ângulo é alfa. Você coloca esse ângulo alfa. Pode ser em qualquer uma das posições que sobraram. Normalmente eu coloco ele aqui embaixo. Alfa. Beleza. Aí agora você volta lá no capítulo 3, onde nós estudamos triângulo e retângulo. Eu te pergunto, se ele me deu o seno, o que significa seno lá nos triângulos retângulos? Como é que se calcula seno? Alguém? Oposto sobre hipotenusa? Ótimo. Então, foi quem foi, Maria? Quem foi? Foi Maria Luísa? Foi. Maria Luísa, então, se seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o que você vai fazer nesse triângulo que você construiu, Maria, foi o seguinte: você vai colocar 7 no lugar do cateto oposto e vai colocar esse númerozinho ali, 9, no lugar da hipotenusa. Então, é isso que você vai fazer. E aí, você agora tem 2 lados do seu triângulo. Como é que eu descubro o terceiro lado? Vou chamar de X. Pitágoras. Pitágoras, sempre Pitágoras. Então, meus queridos, quando ele te der qualquer uma das relações, você sempre vai ter uma fração. E essa fração, na verdade, serão 2 lados do seu triângulo retângulo. Você coloca os 2 ali, nas posições corretas.
E aí calcula o terceiro usando Pitágoras. Isso aqui vai ficar hipotenusa 9 e os catetos 7 e x. Vai ficar 81, vai ficar 49 e vai ficar x ao quadrado. Subtrai isso aqui, vai dar 32. Então vai ficar x ao quadrado igual a 32. E nós já vimos que a raiz, aqui não é alfa não, tá? É x. Saiu esquisito aqui, mas é x. E aí nós já vimos que a raiz quadrada de 32 deu 4 raiz de 2, né? 4 raiz de 2. Pronto. Você achou o terceiro lado do triângulo. E aí, meus queridos, olha como é que é muito mais rápido. Primeiro, ficou muito mais fácil fazer Pitágoras aqui. E agora, olha que maravilha. Aqui ele está pedindo para a gente o cosseno de alfa. Nos triângulos retângulos, quem é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E nessa figura, quem é o cateto adjacente? É o 4 raiz de 2. E a hipotenusa? Hipotenusa 9. Pronto, você acabou de achar o cosseno. Rápido e fácil. E melhor ainda, Caio. Se ele quisesse a tangente, ele não pediu, mas se ele quisesse a tangente? Cateto oposto sobre o adjacente. Cateto oposto sobre a adjacente. Se ele tivesse pedido a cossecante? É o inverso do seno. E quem é o seno? O seno é 7 sobre 9. Então, a cossecante, seria 9 9 sobre sobre 7. E se ele te pedisse a secante? O inverso do cosseno. 9 sobre 4 raiz de 2. É óbvio que teria que racionalizar, mas é isso aí. E a cotangente é o inverso da tangente. 4 raiz de 2 sobre 7. Ok? Então, veja que, por esse método do triângulo, os cálculos são mais fáceis, mais simples, e você consegue descobrir todas as relações trigonométricas que você quiser. Se eu usar aquela formulazinha lá, eu só fico preso a seno e cosseno. Beleza? Só que tem um detalhe. Depois que você achar todos os resultados, a última coisa que a gente faz é o sinal. Então, nós já vimos que nós estamos no segundo quadrante. Segundo quadrante, o cosseno é menos. Se o cosseno é menos, a secante também é, porque a secante é o inverso. No segundo quadrante, a tangente é menos também. Se a tangente é menos, a cotangente também é. No segundo quadrante, o seno é mais. A cossecante também será. Beleza? Então é isso que nós vamos fazer amanhã. Então amanhã nós vamos fazer uma série de exercícios aí. Hoje não deu por causa da teoria, mas amanhã, não se esqueça, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar. E amanhã tem beatbox. Amanhã temos aula musical. Geladeira de tsunami. Não fuja da raia. Eu pedi a Isadora, correto? Foi Isadora? Não, foi Isadora não. Eu pedi a Bianca. Bianca, pensa. Amanhã você vai ter Ana Gabriele, eu pedi. E Deus não me faça me arrepender desse pedido. Pedro Nunes. Pedro, você tem 24 horas, Pedro, para escolher algo que não seja tão ruim, tá? No máximo, a música que eu vou escolher é música de época. Quem não gostou faz B.O. Não, cabeça. Música é música. Música tem que te emocionar, cabeça. Beleza? Eu gosto de música de época. Ou depressiva. O que é música de época? Alemão. Samba, antigo brasileiro. É bom que a gente conhece. Cabeça, só não coloca baixaria. Baixaria de falar... Falador. Não vai de funk, não. Putaria. Desculpa a expressão. Acho que a minha diretora tá vendo aí, tá gravando. Putaria não, é baixaria que eu quis dizer. Beleza, cabeça? Galera, obrigado, desculpa aí os minutos. Se colocar funk, você desliga não, a cabeça, live. eu não tenho nada contra estilo funk, não sei o quê, mas, pô, só não baixaria, até porque nós estamos gravando ali também. Então funk é o que então? Se não é baixaria, tiver um funkzinho clássico, pô, tranquilo, cabeça. É só para embalar nossos exercícios, nossa manhã musical, beleza? Galera, obrigado, fiquem com Deus, até amanhã. A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigadão.